Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Privilégio estar aqui na igreja. Deus sabe de todas as coisas, não olhe para a cadeira do lado, se concentre no Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, meu Deus. Não interessa a quantidade de pessoas, mas nós estamos aqui dispostos a te adorar, Senhor, e receber aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Receber o nosso galardão, Senhor. O nosso galardão não é aqui na terra, o nosso galardão é no céu, Papai do céu. Que o Senhor nessa noite, meu Deus, possa abençoar a vida grandemente de cada um, meu Deus, dando sabedoria, entendimento, conhecimento, vida e vida em abundância. Porque o Senhor não é um Deus que limita a vida, não. O Senhor que dá vida em abundância, meu Deus. Porque o Senhor quer que nossos pulmões louvem o teu santo nome. O Senhor quer que nossos pés marchem para ti, Senhor. Que as nossas mãos possam aplaudir o teu santo nome, Senhor. E que a nossa boca possa agradecer mais e mais a tua vida, Senhor Jesus. Obrigado, Papai do céu, porque é um privilégio ministrar a tua santa palavra. Abençoa cada um nessa noite, meu Deus. Que cada um que está aqui receba do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra que eu tenho para trazer para a igreja se encontra lá no livro de Ezequiel. Olha a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ezequiel 34, lá no verso 11. Ovelhas. Poderia trazer qualquer palavra, igreja, mas o Senhor colocou no meu coração para falar sobre as ovelhas. Ezequiel, versículo 34, capítulo 34, no verso 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado, e tirá-las dos povos, e as congregarei dos países. Astarei a sua própria terra, e apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra, em bons pastos, e apacentarei nos altos montes de Israel, e será o seu aprisco. Ali se deitarão no bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e a farei repousar. Assim diz o Senhor Jeová. Aí uma repreensão que o Senhor está fazendo aqui aos pastores, igreja. Ser pastor é o quê? É muito mais do que ter um crachazinho de pastor. Ela não é presbítero. Ter um crachazinho qualquer um pode ter. Eu quero ver ser um pastor de verdade. Aquele pastor que ora, o membro recebe. Aquele pastor que clama e Deus atende. Aquele pastor que executa e a igreja obedece. Ser um pastor, eu falo, qualquer um pode ser. Mas ser um pastor que leva como é para ser, certo? Eu quero ver. A Bíblia cita aqui, ó, a ovelha. Por que ovelha, igreja? Porque nós somos comparados com uma ovelha. A ovelha, o que é um animal? Um animal doce. Você já viu uma ovelha ir brigar com outro animal? Não. A ovelha da carne, a ovelha da lã. A Bíblia diz assim como um cordeiro mudo, Jesus foi levado ao matadouro. A ovelha é um animal muito bom, igreja. Ela dá carne. A sua lã, o que faz? Fazem várias coisas. E a sua carne também. Olha o versículo 3, ele diz: comeis gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. O pastor, o que é o dever do pastor? Apacentar as ovelhas. As ovelhas andam dispersas, o quê? Por falta de pastores que buscam as ovelhas. Muitas ovelhas, o que? Estão lançadas no abismo, estão lançadas no dia nublado, na escuridão. A Bíblia cita o maior dos pastores que teve o que? Davi.
Lembra como naquele capítulo diz assim, ó, que Davi matou o urso que queria comer suas ovelhas. Assim tem que ser o pastor, guerrear pela ovelha que precisa, guerrear com o inimigo, porque às vezes aquela ovelha está fraca, ela está debilitada, ela não tem força, mas aí está na hora do pastor ir lá, buscar aquela ovelha, guerrear com o inimigo, sabe o que? Comprar a briga. Está na hora dos pastores se levantar e comprar a briga daquela ovelha que não consegue. Não fica, não. Ela tem que fazer, não. O pastor tem que comprar aquela briga. Assim como Davi, aquela ovelha estava o quê? Sendo devorada. Davi foi lá e o quê? Matou. Porque o quê? O valor de uma alma tem muito para Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei e a apacentá-la com juízo. A perdida o quê? Jesus quer buscar a ovelha perdida. Não tem aquele aos 99 lá? Jesus deixa 99 no abismo e vai buscar aquela outra igreja. Jesus quer tudo, é 100% de você. Ele não quer 99, não, ele quer 100%. A perdida buscarei, e a quebrada o quê? Aquela ovelha que está, como eu acabei de citar, quebrada. Quem sabe ela não está quebrada fisicamente, mas ela está quebrada espiritualmente. Por tantas adversidades, por tantas opressões que o inimigo tem lançado, por tantos dados inflamados, aquela ovelha está com uma depressão, aquela ovelha está enferma, aquela ovelha está acamada. E cadê? Cadê aquele membro que vai lá buscar aquela ovelha? Cadê aquele homem, aquela mulher que vai lá orar pelaquela ovelha? Aquela ovelha está debilitada, ela não vai vir. A quebrada ligarei. Porque a Bíblia diz que tudo que você liga aqui na terra é ligado no céu, igreja. Está na hora de você começar a ligar as coisas aqui na terra para ser ligado no céu. Mas a gorda e a forte destruirei e a apacentarei com juízo. Por que a gorda e a forte destruirei? Porque sabe, o animal, quando ele fica muito gordo, ele fica preguiçoso. Vamos para a gente. Se a gente não está uns quilinhos a mais, a gente não fica mais querendo mais moleza, a gente fica só querendo sombra e água fresca. Não. Nós temos que buscar o nosso passo de igreja. Nós esperando, podemos esperar o quê? Se nós temos força, se nós não estamos doentes, esperar o quê? Que venha lá com uma vasilhinha para nós tomar água, não. Nós ficamos crente preguiçoso. E não é isso que Deus quer de nós. Quer que nós busquemos o nosso próprio alimento, porque a Bíblia diz: bendito o homem que trabalha, do suor dos seus rostos comerás, ele será abençoado, igreja. Mas quanto às minhas ovelhas, assim diz o Senhor de Baíos, que ajudarei entre as ovelhas e ovelhas, carneiros e bodes. Aí, carneiros e bodes. Meu irmão, não tem. Na igreja não tem carneiro, não tem bode. Pensa no bode, um animal que é danado. Ele vai com aquele chifrinho dele, vai, ó. Você tem a ovelha, um animal bom. Pensa no cabrito e no bode, que é animal que são virado. Na igreja não tem? Tem. Mas está chegando a hora do Senhor, não é eu, não é o pastor, não é ninguém. O Senhor Jesus vai separar o quê? O joio do trigo, os bodes, as ovelhas. Acaso não vos basta pastar bons pastos, senão os que pisais no resto de vossos pés? E não vos basta beber águas claras, senão que sujais como os vossos pés? Enquanto as minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis de pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés? O que você prefere tomar na igreja? Uma água pura, cristalina, ou uma água suja? A Bíblia diz que Jesus é
uma fonte infinita do rio de água viva. Eu prefiro tomar essa água viva, não da água suja, igreja. Eu não quero tomar aquilo que o inimigo tem preparado para mim. Eu não quero fazer como um porco. Que o porco, o que ele faz? Ele pode ver uma lavagem, ele vai lá e come. Ele toma aquela água e pisa no coxo e vira o coxo. Não podemos ser que nem porco. Nós temos que ser que nem ovelha, igreja. Por isso, o Senhor Jeová, assim eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o outro lado e com o ombro dais empurrões, e com o vosso chifre escornhais sobre as fracas e as espalhais. Escornhais as outras fracas e espalhais. Esse é o crente que? Esse é o crente, porque não é cristão. O crente até o diabo. O cristão não faz isso. O que é o bode da igreja? Vamos falar a realidade. É aquele irmão que começa a ter só reclamar. É aquele irmão que tudo reclama. Aquela ovelha vem ao primeiro culto, ela vem, eu vou receber. Mas aquele irmão começa. Não vai indo. Você vai. Mas não foi, mas vai atrás, tem que ir. Ela vem, recebe, beleza. Mas aí começa a falar coisa, jogar coisa. Mas não é assim que funciona. Começa o quê? A dar empurrões. Aquela ovelha está começando a trilhar um caminho. Em vez daquela ovelha ajudar, aquela outra ovelha começa o quê? Ser que nem um bode, que nem um cabrito. Começa a empurrar ela, deixa. Começa a querer fazer ela despenhadeira. Aquela ovelha que está começando a querer andar, ela começa a querer tirar um caminho, ela começa a tropeçar em pedras que aquela outra ovelha começa a colocar para ela, e de repente ela tropica e sai fora. E aí de quem que é a culpa? É daquela outra ovelha que estava na casa do Senhor e não teve um bom senso, não teve um bom diálogo, não soube se explicar bem. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam de rapina, e julgarei entre as ovelhas e ovelhas. Porque a Bíblia diz que ovelhas, porque tem o funcionário e o funcionário. Tem aquele que dá o seu melhor, que vai lá dar 100%, mas tem aquele lá que vai dar 70% e tá bom. O que importa é correr o relógio, dar as horas de carga fechada do serviço aéreo. Vou matar 10 minutos aí no banheiro, vou fazer isso. O funcionário e o funcionário. A ovelha e a ovelha. Aquela ovelha e aquela que se destaca. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. E o meu servo Davi, a esse apacentará, e servirá ao São Pastor. Eu sou o Senhor, e serei por Deus no meio delas. E o meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Assim ele disse. Está chegando o tempo, igreja, de nós parar de ser ovelha mal educada, de nós parar de ser ovelha e bode, de nós parar de ser ovelha, que nós por cima nós somos ovelha, mas por dentro nós somos tipo um lobo. Nós não podemos ser lobo e ovelha. Ou nós somos ovelha, ou nós somos lobo. A Bíblia diz assim que o inimigo anda rugindo que ao derredor, anda rugindo como um leão querendo tragar a igreja. E é isso que o inimigo faz. Ele anda aqui buscando querer tragar as ovelhas. No livro de João, capítulo 10, o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
Este é o porteiro, o porteiro abre as portas, e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Qual voz você tem ouvido nessa noite, meu irmão, minha irmã? Qual é a voz que você tem ouvido? É a voz daquele que está no trono de Deus. É a voz do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e verdade. Você tem ouvido a voz do Senhor nessa noite? Você tem ouvido a voz do bom pastor que está tentando te buscar? A voz do bom pastor que tem tentado te levar por um bom caminho? A voz do Senhor, bom pastor, que guia mansamente você pelas veredas da justiça, que refrigera a tua alma, igreja. O Senhor é o teu pastor. Guia mansamente, igreja, as águas tranquilas, refrigera a tua alma. Quem sabe a sua alma está cansada. Quem sabe a sua alma está o quê? Fraca. E eu te julgo? Não. Eu não te atiro a primeira pedra, não. Porque nós somos falhos, pecadores. A isso que o porteiro abre as portas. E o porteiro, e quando tira para fora, as ovelhas o que? Segue. Segue, porque conhece. O que nós temos seguido, igreja? A voz do pastor ou as vozes do mundo? São tantas vozes que vêm na nossa cabeça e nós temos que saber o que? Distinguir. Há tantas vozes, há tantos pastores na internet. Há, como eu digo, há pastor e há pastores. Vá puxar lá. Agora, nesse tempo, eu estava assistindo um vídeo, a igreja de um pastor dizendo que ele poderia ter uma fila grande na igreja, que ele não ia orar, até por criança. Eu não vou orar. E eu, para mim, olha, um pastor bem conhecido. Pode ter, não vou dar menção para orar. Eu fiquei só refletindo lá. Um pastor falar isso, que o comer ia sugar a oração dele. Veja como que é. Pastor, isso é mais que um dever do pastor, não ter medo. Você chegar um demorado a orar, não. Vai orar. Porque que o pastor é o que? O servo de Deus, é o anjo da igreja. Ele tem que orar, não tem que ter medo. Mas está com gripe, eu não vou orar. Está com resfriado, não. Tem que orar. Senão o que? A igreja começa a prostrar da fé. Está com gripe, eu não vou orar, porque eu vou pegar. Não. Aí vai me desculpar, mas aí é muita fraqueza. Daí eu sabe quem está firmado. O pastor tem que estar firmado na rocha que é Jesus. Não tem medo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não deu para ter mais espírito de medo, espírito de ousadia. Mas de modo nenhum fugir. Vai diante delas, eu segue, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dela, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse esta parábola, mas não entenderam o que ele dizia. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus está aqui. Ele é a porta. Sabe, muitas vezes a porta do inferno é larga. Naquela porta larga você pode levar suas bagagens. Você pode passar com tudo aquelas coisas aradas do mundo. Mas Jesus é a porta estreita. E se hoje você quer entrar pela porta estreita, começa a deixar essas bagagens aí. Não adianta querer levar aquela mala chique, aquela mala com rodinha, aquela bagagem, porque a porta estreita não vai caber. Jesus está interessado na tua alma, não nas tuas coisas. Aquela porta estreita você vai passar, e eu vou te dizer, nem que você tenha que dar
mexidinha para você passar, mas que você salve a tua alma. Jesus está mandando você deixar as coisas. Lembra quando o profeta vai mergulhar no rio? E o que acontece? Ele tem que deixar as suas coisas. Está na hora de nós começar a deixar nossas coisas, igreja. Ah, não vou deixar não. As coisas, são tantas coisas, as bagagens espirituais. Está na hora de nós começar a deixar o que parece estar na porta estreita. As nossas ansiedades, as nossas frustrações, as nossas cobiças, os nossos querer, eu quero. Todo dia nós queremos. Será que você quer Jesus? Será que nós queremos Jesus? Nessa porta estreita você não vai entrar com o teu carro BMW, não. Vai entrar a tua alma. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e achará o quê? Entrará, sairá e achará pasto. Porque quando nós entramos pela porta estreita, nós podemos estar no mundo, mas quando a partir do momento que nós entramos em Jesus, aleluia, glória a Deus, Ele transforma o homem velho em um homem novo, Ele dá força, Ele dá vigor, Ele transforma aquele que é um bêbado num excelente adorador, Ele transforma aquele mendigo num homem que serve a Deus, Ele transforma aquele que não acredita em um grande profeta da fé. Ele transforma o que? Aquele que está fraco, Ele dá força, Ele dá sustância, Ele dá alimento, porque o alimento dele não é o que? Não é migalha, porque Ele dá o que? Fartura. E no 10 lá, o ladrão não vem o que? Para roubar, matar, se quer para roubar, matar e destruir. Mas eu vi, Ele veio o quê? Ele veio o quê? Para mim e para você parar de ser derrotado, para nós ser mais que vencedor, e para nós parar de mendigar o pão, para nós parar de dizer que nós não somos vencedores, porque nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores, e para que nós tenhamos o quê? Vida, uma cama, uma UTI, com coisa de oxigênio de ar, não, para que nós tenhamos vida em abundância, para que nós possamos ser curados, ser libertados fisicamente e espiritualmente. Eu sou o bom pastor, e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele já provou na igreja, Ele deu a vida por mim e por você. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como eu disse, o pastor tem que guerrear pelas suas ovelhas. Nem que o pastor esteja velhinho, o pastor está aí, está guerreando pelas suas ovelhas. E nós muitas vezes o quê? Somos medrosos. Isso é uma cobrança que eu falo mesmo. Nós somos novos, nós ali. 70 anos nas costas, tá aí? E nós, 40 e pouco, 50, o vaso fraco, cansado. Sabe, Deus espera muito mais de nós. Deus espera muito mais de nós. Nós não estamos fazendo nem 70% do que Deus fez por nós. Mas o mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, deixa vir o lobo, e as ovelhas fogem, o lobo que arrebata e dispersa as ovelhas. Porque é mercenário, porque faz o quê? Faz por dinheiro, faz por cargo, não está nem aí. O que importa é o status. Nós não podemos olhar para status, igreja. Nós não podemos ser mercenário. Nós devemos ser o quê? Fazer pela obra. O mercenário aqui não está interessado. Se a ovelha for que morrer, que se lasque. Mas o verdadeiro pastor que ele sente a falta daquela ovelha. Olha, está 99 ali. Mas ele vai atrás daquela uma. Porque a Bíblia diz que nossa vitória, nosso galardão é azul. É lá com o papai.
E lá o que vai ter? Vai ter linguiça, não. Lá vai ter fartura. Lá o Senhor Jesus vai servir nós. E quando nós chegarmos no céu, o próprio Deus irá nos servir, igreja. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Das minhas ovelhas sou conhecida. Assim como meu pai conhece, eu também vos conheço. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, mas não me convém juntar a elas e ouvir a minha voz. Haverá um rebanho e um só pastor. Por enquanto nós estamos sendo apacentados aqui, igreja. Mas um dia o próprio Jesus vai nos apacentar. Ele é tudo que importa para nós, igreja. Ele é tudo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite cansado. Eu sei que nós trabalhamos, tantos compromissos. Às vezes nós chegamos 6 horas, nossa cabeça cheia, porque é tanto compromisso. Mas eu espero, igreja, que você saia daqui hoje, nessa noite, com vigor, com renovo, fortalecido, ligado. Que você saia daqui ligado no reino. Por isso, o Pai ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la. Ele dá a vida, ninguém tira. Ninguém tira. Ele dá a vida por mim, por você, Ele deu. Ninguém tira, mas eu dou mesmo. E tenho o poder para tornar e tomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Ele dá, Ele deu a vida. E que a vida dele lá na cruz do Calvário não seja em vão. E não é em vão, porque nessa noite você está aqui bendizendo, e adorando, e exaltando, e glorificando, e ouvindo que Jesus é a porta. E se você deixar Ele entrar, deixa Jesus entrar na tua vida essa noite. Entra nessa porta com Ele, ceia com Ele, acha um bom pasto, toma águas tranquilas. Ele vai refrigerar a tua alma, Ele vai sarar a tua enfermidade, Ele vai curar aquilo que precisa ser curado. Receba, em nome do Senhor Jesus. E as palmas para o Senhor Jesus.